Você já se perguntou por que acorda tão cedo? O que significa acordar às 3 da manhã, às 4 ou às 5? Seria apenas uma coincidência? Ou existe algo mais por trás desses despertares noturnos? Neste vídeo, vamos explorar o significado espiritual dos ciclos do sono e como eles podem revelar mensagens importantes de Deus. Vamos começar. A verdade é que a Bíblia também fala sobre os ciclos do sono e sobre como Deus pode usá-los para se comunicar conosco. Vamos ver alguns exemplos. No livro de Gênesis, capítulo 28, versículos 10 a 22, lemos a história de Jacó, filho de Isaque, que teve um sonho profético enquanto dormia ao ar livre. Em seu sonho, ele viu uma escada que unia o céu e a terra, com anjos subindo e descendo por ela. Também viu o Senhor, que lhe prometeu aquela terra onde ele estava deitado, e uma descendência numerosa como o pó da terra. Ao acordar, Jacó percebeu que estava em um lugar sagrado, e o nomeou de Betel, que significa Casa de Deus. Ele também fez um voto de fidelidade ao Senhor e prometeu entregar a Deus a 10ª parte de tudo que possuísse. Essa história é fundamental no cristianismo por várias razões. Primeiro, mostra como Deus se comunica com seus filhos através de visões e sonhos, revelando sua vontade e suas promessas. O sonho de Jacó revela a ligação entre o céu e a terra, simbolizada pela escada, sugerindo uma comunicação contínua entre Deus e a humanidade, além de prometer bênçãos e proteção divinas. Jacó nos ensina a reconhecer a presença de Deus, mesmo em lugares aparentemente comuns. Ele estava apenas dormindo ao relento, mas entendeu que aquele era um lugar sagrado. Isso nos lembra que Deus está em todo lugar, e devemos estar atentos à sua presença e direção no nosso dia a dia. Ao nomear o lugar como Betel, Jacó reconhece a santidade do espaço e se compromete a honrar a Deus. Também faz um voto de fidelidade ao Senhor e oferece a 10ª parte de tudo que possuía, refletindo seu compromisso com Deus e sua disposição para obedecer e seguir suas instruções. Em relação a despertar durante a madrugada, segundo o chamado de Deus, a história de Jacó nos ensina a estar atentos aos sinais e à comunicação divina, inclusive durante nossas horas de sono. Assim como Jacó teve um encontro significativo com Deus enquanto dormia, nós também podemos experimentar momentos de revelação e conexão espiritual durante a noite. É possível que Deus nos chame à oração, à meditação ou à reflexão nas madrugadas, e devemos estar abertos e receptivos à sua voz. A história de Jacó e seu sonho profético nos ensina sobre a comunicação divina, a presença de Deus em todos os lugares, a importância da obediência e do compromisso com Deus, e estar atentos ao chamado de Deus mesmo durante nossas horas de sono. Nos lembra que Deus pode se revelar a qualquer momento e lugar e que devemos estar abertos e receptivos à sua direção em nossas vidas. Por outro lado, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 1 ao 15, encontramos a história de Moisés, o libertador de Israel, que teve uma visão sobrenatural enquanto cuidava das ovelhas de seu sogro no deserto. Viu uma sarça que ardia em fogo, mas que não se consumia. Ao se aproximar para ver esse prodígio, ouviu a voz de Deus que o chamou pelo nome e lhe disse que tirasse as sandálias, pois estava pisando em terra santa. Deus revelou-lhe seu nome, Eu Sou, e lhe confiou a missão de libertar seu povo da escravidão do Egito. A história de Moisés e da sarça ardente em Êxodo 3, de 1 ao 15, é um relato emblemático no cristianismo que oferece valiosas lições sobre a relação entre Deus e a humanidade, assim como sobre o chamado divino e a missão dos crentes. Em primeiro lugar, esta história ilustra como Deus pode se revelar de maneira sobrenatural, inclusive nos momentos mais inesperados e em ambientes aparentemente ordinários como o deserto.
A sarça ardente que Moisés vê, mas que não se consome, é um sinal do poder divino e da presença santificadora de Deus em meio à vida cotidiana. A interação entre Moisés e Deus nesta cena também ressalta a importância da humildade e reverência diante da presença divina. Quando Deus ordena a Moisés que tire as sandálias, pois pisa em terra santa, enfatiza-se o respeito e a submissão necessários ao se aproximar de Deus. Isso nos ensina a estarmos conscientes da santidade da presença de Deus e a nos aproximarmos dele com humildade e reverência. A revelação do nome de Deus como Eu Sou é significativa, pois sublinha a eternidade, a onipresença e a autenticidade de Deus. Este nome revela a natureza mesma de Deus como o Ser Supremo que sempre é, sempre foi e sempre será. Além disso, ao confiar a Moisés a missão de libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, Deus demonstra sua fidelidade e compromisso com seu povo, bem como seu poder para cumprir suas promessas. Assim como Moisés teve uma experiência sobrenatural no deserto enquanto cuidava das ovelhas, nós também podemos ser chamados por Deus a qualquer momento e lugar, inclusive quando estamos dormindo. O próximo caso encontramos no livro de Daniel, capítulo 2, versículos 1 a 49. Lemos a história de Daniel, o profeta de Deus, que teve a capacidade de interpretar o sonho do rei Nabucodonosor da Babilônia. O rei havia tido um sonho que o inquietava, mas não conseguia se lembrar. Ordenou a todos os sábios de seu reino que lhe dissessem o sonho e o seu significado, sob pena de morte. Nenhum deles pôde fazê-lo, exceto Daniel, que pediu tempo ao rei para orar a Deus e receber a revelação. Deus mostrou a Daniel o sonho e sua interpretação, que consistia em uma grande estátua feita de diferentes metais que representava os impérios que dominariam o mundo até a chegada do reino de Deus, que seria eterno. Daniel contou ao rei o sonho e seu significado, e o rei ficou maravilhado, reconhecendo que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. O sonho de Nabucodonosor se relaciona com a vida cristã de várias maneiras. Para começar, nos mostra que Deus é o único que conhece o futuro e o revela aos seus servos, os profetas. Daniel pôde interpretar o sonho do rei porque Deus o revelou, não por sua própria sabedoria ou habilidade. Isso nos ensina a confiar em Deus e em sua palavra e a buscar sua direção e revelação em nossas vidas. Da mesma maneira, o sonho de Nabucodonosor foi uma forma de comunicação de Deus com o rei, revelando-lhe seu plano e propósito para a história. Deus também pode se comunicar conosco através de sonhos, visões, impressões ou outras maneiras e pode revelar sua vontade e direção para a nossa vida. Por isso, devemos estar atentos e receptivos à sua voz e não ignorar nem desprezar suas mensagens. Essas histórias nos mostram que Deus pode usar sonhos e visões para falar conosco, para nos mostrar sua vontade, para nos advertir de perigos, para nos consolar, para nos animar, para profetizar e para muitas outras coisas. Você deve saber que os despertares noturnos são um fenômeno muito comum que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Segundo alguns estudos, 42% dos adultos se despertam ao menos uma vez durante a noite e 29% o fazem várias vezes. Existem muitas causas possíveis para esses despertares, como estresse, ruído, temperatura, dor, refluxo, apneia do sono, etc. No entanto, há outra explicação que vai além do físico e do psicológico. Tem a ver com a espiritualidade. Mas o que exatamente significa despertar em uma hora determinada da noite? Existe alguma mensagem oculta que devemos decifrar? Segundo algumas crenças, cada hora da noite tem um significado específico relacionado ao nosso estado emocional,
mental e espiritual. Aqui vem a parte mais importante do vídeo, então preste muita atenção. Vou explicar o que significa despertar em cada hora da noite, desde as 9 da noite até as 5 da manhã, e como você pode aproveitar esse momento para melhorar sua vida. Vamos ver. Se você se desperta entre 21 e 22 horas, significa que está preocupado com algo ou que tem algum problema não resolvido. É possível que você se sinta culpado, ansioso ou frustrado por alguma situação que o afeta. O que você deve fazer é se relaxar, respirar profundamente e soltar o que o incomoda. Lembre-se que Deus está contigo e que te ama. Você pode rezar esta citação bíblica. Entrega a tua carga ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmo 55, versículo 22. Se você se desperta entre 22 e 23 horas, significa que está passando por um processo de cura interior. É possível que tenha sofrido alguma perda, trauma ou ferida emocional que o marcou. O que você deve fazer é perdoar a si mesmo e aos outros e aceitar o que aconteceu. Lembre-se que Deus cura e restaura. Você pode rezar esta citação bíblica. Ele cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas. Salmo 147, versículo 3. Se você se desperta entre 23 horas e meia-noite, significa que está buscando seu propósito de vida. É possível que se sinta confuso, insatisfeito ou vazio por dentro. O que deve fazer é refletir sobre seus dons, talentos e paixões, e como pode usá-los para servir a Deus e aos outros. Lembre-se que Deus o criou com um plano e um destino. Você pode rezar esta citação bíblica, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29, versículo 11. Se você se desperta entre meia-noite e 1 hora, significa que está experimentando um despertar espiritual. É possível que sinta uma conexão mais profunda com Deus, com seu ser superior e com o universo. O que deve fazer é aproveitar esse momento para orar, meditar e escutar a voz de Deus. Lembre-se que Deus fala e guia. Você pode rezar esta citação bíblica. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, versículo 3. Se você se desperta entre 1 e 2 horas, significa que está enfrentando um conflito interno. É possível que tenha algum medo, dúvida, culpa ou rancor que o impede de avançar. O que deve fazer é confrontar suas emoções e se libertar do que lhe faz mal. Lembre-se que Deus perdoa e liberta. Você pode rezar esta citação bíblica. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, versículo 28. Se você se desperta entre 2 e 3 horas, significa que está liberando energia negativa e toxinas do seu corpo. É possível que tenha comido algo que lhe fez mal, bebido álcool ou estado exposto a algum contaminante. O que deve fazer é beber água, respirar profundamente e relaxar sua mente. Lembre-se que Deus purifica e renova. Você pode rezar esta citação bíblica. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Salmo 51, versículo 7. Se você se desperta entre 3 e 4 horas, significa que está recebendo orientação divina e proteção angelical. É possível que tenha algum problema, desafio ou decisão que o preocupe e precise de ajuda. O que deve fazer é pedir a Deus e aos anjos que o iluminem e o acompanhem. Lembre-se que Deus o escuta e responde. Você pode rezar esta citação bíblica. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, versículo 10.
Se você se desperta entre 4 e 5 horas, significa que está se preparando para um novo dia e uma nova oportunidade. É possível que sinta motivação, inspiração ou intuição que o impulsione a agir. O que deve fazer é agradecer a Deus pelo dom da vida e planejar suas metas e projetos para o dia. Lembre-se que Deus o abençoa e prospera. Você pode rezar esta citação bíblica. Faze-me ouvir da tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. Salmo 143, versículo 8. Sinta-se livre para voltar a esta parte do vídeo sempre que precisar saber o significado espiritual por trás de cada uma das horas em que você acorda. Agora que já sabemos que Deus pode falar conosco através dos sonhos e das visões, o que podemos fazer para aproveitar ao máximo esses despertares noturnos? Aqui te damos alguns conselhos espirituais que te ajudarão a ouvir a voz de Deus e a crescer em sua relação com Ele. O primeiro que você deve fazer ao acordar no meio da noite é orar. Aproveite esse momento de silêncio e tranquilidade para falar com Deus. Agradecê-lo por seu amor e cuidado, pedir-lhe perdão pelos seus pecados, interceder pelas suas necessidades e pelas necessidades de outros, e louvá-lo por suas obras e promessas. A oração é a forma mais direta e poderosa de nos comunicarmos com Deus, e Ele sempre está disposto a nos ouvir e responder. A Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, que devemos orar sem cessar. E em Filipenses 4, versículo 6, que não nos angustiemos por nada, mas que em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, apresentemos nossos pedidos a Deus. O segundo que você deve fazer ao acordar na noite é meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é fonte de verdade, sabedoria, consolo, esperança, correção e instrução. É o alimento espiritual que precisamos para fortalecer nossa fé e nossa obediência. A palavra de Deus também é a espada do Espírito que nos ajuda a combater as mentiras e as tentações do inimigo. A Bíblia nos diz em Josué 1, versículo 8, que devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E em Salmos 119, versículo 105, que a palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. O terceiro que você deve fazer ao acordar na noite é escutar a voz de Deus. Deus pode falar conosco de muitas maneiras, através dos sonhos, visões, impressões, pensamentos, emoções, circunstâncias, pessoas, natureza e outras que só Ele conhece. O importante é estarmos atentos e receptivos à sua voz, reconhecê-la e obedecê-la. A Bíblia nos diz em João 10, versículo 27, que as ovelhas de Jesus ouvem sua voz. Ele as conhece e elas o seguem. Esses são alguns dos conselhos espirituais que podem te ajudar a aproveitar os despertares noturnos para se conectar com Deus. Mas também existem algumas recomendações práticas que podem te ajudar a melhorar a qualidade do seu sono e evitar os distúrbios do sono. Aqui as compartilhamos. Primeiro, mantenha um horário regular de sono. Tente ir para a cama e se levantar no mesmo horário todos os dias, inclusive nos finais de semana. Isso ajudará a sincronizar seu relógio biológico e a dormir melhor. Segundo, evite refeições pesadas, álcool, cafeína e nicotina antes de dormir. Essas substâncias podem alterar sua digestão, sua pressão arterial, seu ritmo cardíaco e seu sistema nervoso, dificultando ou interrompendo seu sono. Terceiro, crie um ambiente propício para o sono. Certifique-se de que seu quarto esteja escuro, silencioso, fresco e confortável.
Use cortinas, persianas, protetores auriculares, ventiladores, ar-condicionado, colchões, travesseiros e lençóis adequados ao seu gosto e necessidade. Quarto, evite o uso de dispositivos eletrônicos antes de dormir. A luz azul emitida pelas telas de telefones, tablets, computadores e televisores pode inibir a produção de melatonina, o hormônio que regula o sono. Além disso, o conteúdo que você consome pode estimular seu cérebro, suas emoções ou sua ansiedade, afetando seu sono. Quinto, faça exercício físico regularmente. O exercício físico ajuda a melhorar sua saúde, seu humor, sua autoestima e sua energia. Também ajuda a relaxar os músculos, liberar o estresse e dormir mais profundamente. O ideal é praticar exercício pela manhã ou à tarde, mas não muito perto da hora de dormir, para não ativar demais o corpo. Essas são algumas recomendações práticas que podem te ajudar a melhorar a qualidade do seu sono e evitar despertares noturnos. Lembre-se, o sono é uma necessidade básica do ser humano e tem impacto direto na sua saúde física, mental e espiritual. Por isso, cuide do seu sono e aproveite os momentos em que Deus fala contigo através dele. Por outro lado, talvez você alguma vez já tenha feito alguma dessas perguntas. O que a Bíblia diz sobre o sono e o despertar? O que podemos aprender dos exemplos de Jesus e de outros personagens bíblicos? Que conselhos Deus nos dá para dormir bem e acordar com alegria? Vamos ver. Em primeiro lugar, devemos lembrar que o sono é um presente de Deus, uma bênção que nos permite descansar, nos renovar e nos preparar para um novo dia. O salmista diz: "Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes viver seguro." Salmo 4, versículo 8. Deus cuida de nós enquanto dormimos e nos protege de todo mal. O salmista também diz: "Certamente não dormitará nem dormirá o guarda de Israel." Salmo 121, versículos 3 e 4. Deus nunca dorme. Ele está sempre atento às nossas necessidades e orações. Em segundo lugar, devemos reconhecer que o despertar é uma oportunidade de agradecer a Deus por sua bondade, sua misericórdia e sua fidelidade. Cada manhã é uma nova demonstração de seu amor e de sua graça. O profeta Jeremias diz: "As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade." Lamentações 3, versículos 22 e 23. Deus nos dá um novo dia para louvá-lo, servi-lo e glorificá-lo. O salmista diz: "Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele." Salmo 118, versículo 24. Em terceiro lugar, devemos seguir o exemplo de Jesus e de outros personagens bíblicos que se levantavam cedo para orar e buscar a vontade de Deus. Jesus costumava madrugar para se retirar a um lugar solitário e orar. Marcos diz: "De madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto, onde orava." Marcos 1, versículo 35. Jesus sabia que precisava estar em comunhão com o Pai, ouvir sua voz e receber sua direção. Outros personagens bíblicos que se levantavam cedo para orar foram Abraão, Moisés, Davi, Daniel, entre outros. Eles entendiam que o despertar era um momento especial para se conectar com Deus e receber sua bênção. Em quarto lugar, devemos aplicar os conselhos que Deus nos dá para dormir bem e acordar com alegria. Alguns desses conselhos são: confie em Deus e entregue-lhe suas preocupações. Entrega o teu fardo ao Senhor e Ele te sustentará. Salmo 55, versículo 22. Perdoe e peça perdão. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4, versículo 26. Evite excessos e vícios, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito,
Efésios 5, versículo 18. Respeite o ritmo natural do sono. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, versículo 1. Não vá dormir muito tarde, nem se levante muito cedo demais. Respeite o ciclo de luz e escuridão que Deus estabeleceu para regular nosso sono. Procure dormir entre 7 e 8 horas todas as noites e, se possível, faça uma pequena soneca durante o dia, mas sem exageros. Mas, sem dúvida, o conselho mais importante que posso te dar é este: aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele é o único que pode te dar o verdadeiro descanso, o verdadeiro sono e o verdadeiro despertar. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, versículo 28. Jesus te convida a ir até Ele, a entregar a Ele sua vida, seus pecados, suas cargas, seus problemas, seus sonhos, seus planos, seus objetivos, tudo. Ele te promete que te dará descanso, paz, alegria, esperança, amor, perdão, salvação e vida eterna. O que você tem que fazer para receber este presente? Basta crer nele, confessá-lo com a sua boca e recebê-lo em seu coração. Tenha presente que você é filho de Deus e que Ele vai te cuidar, vai te guiar e vai te abençoar. Eu te animo a ler a Bíblia, orar, buscar uma igreja para congregar-se e compartilhar sua fé com outras pessoas. E lembre-se, cada manhã ao acordar, dê graças a Deus pelo seu amor e pela sua graça. Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Se esta mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Compartilhe com outras pessoas. No nosso canal, há muitos outros conteúdos para fortalecer a sua fé em Deus que estão aparecendo agora mesmo aí para você. Deixe seu comentário, conte sua experiência, envie suas dúvidas ou sugestões para próximos vídeos. Vou amar ler você. Muito obrigado pela atenção. Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Amém.